Muito bem, Eduardo Costa. Muito boa noite, meu amigo. Boa noite a todos que estiverem nos assistindo, tanto agora ao vivo quanto no futuro. Esse daqui é o segundo episódio da série Sons da Escrita. E nesse segundo episódio aqui eu convido essa grande figuraça, ótimo escritor também, entre outras coisas da música, da educação, que é o Eduardo Costa. E eu vou começar com uma pergunta já, Eduardo. Você prefere que eu te chame de Eduardo Costa ou de Tibo Costa? Olha, Marco, primeiramente, uma boa noite, cara. E desde já eu te agradeço pelo convite, cara, que você fez aí. E te parabenizar pelo trabalho, cara, que esse teu trabalho de estar registrando aí os autores da nossa cidade de sonho, eu creio que seja uma coisa única. E como você disse, né? Boa noite àqueles que estão no presente, boa noite àqueles que vão ver isso no futuro, né, cara? Parabéns pelo seu trabalho de estar registrando isso, né? Até já combinamos aí, pô, eu tenho que dar a devolutiva para você também, de estar fazendo o mesmo por você depois. Obrigado. Olha, em relação aos nomes, cara, é, se você falar Eduardo Costa ou Tico Costa, todo mundo vai saber, né? Então, aí fica da tua preferência, né, cara? Eduardo, Tico, tanto faz, cara. Eu acho que eu vou nos dois, porque eu vou me enrolar de qualquer maneira aqui, porque apesar de tudo isso aqui das lives e do papo ao vivo, tá? Eu sou muito tímido e eu dou uma gaguejada de vez em quando e erro o nome. Mas assim, eu sei que entre Eduardo e Tico, todo mundo realmente te conhece e te admira muito. Eu ouço falar muito bem do seu trabalho com a literatura, com a educação. Sem sombra de dúvidas, você é uma ótima referência, uma grande e uma ótima referência da educação e da literatura também na nossa cidade e região aqui. E isso é muito gratificante, poder conversar com pessoas como você e poder registrar esses momentos que podem ajudar muita gente no futuro, né? Tanto para o próprio autor, no caso da literatura, quanto para os leitores, para os amigos, para os familiares, para a cidade, para a região, para a posteridade como um todo, né? Para olhar para essa figura que é o Eduardo Costa e lembrar que, além de tudo, ele ainda tem o trabalho literário, que é fantástico, né? Eu É, agradeço demais aí a tua participação, meu tio. eu que agradeço, cara, e estar contribuindo com a educação, com a questão da literatura, que vai ser o nosso assunto hoje, né? Para mim é sempre um privilégio, né, cara? Porque a gente respira literatura, né? Eu como professor de literatura, como professor de gramática, então a gente respira as letras, a gente respira os livros, a gente nós somos uma pessoa assim que não consegue passar um dia sem ter o contato com a escrita e sem ter o contato com a leitura. Então, passar um pouco dessa nossa vivência, dessa nossa experiência para as pessoas que estão nos vendo e para as pessoas do futuro. E é sempre um privilégio. Ainda mais, cara, intermediado pela sua pessoa também, Isso. que tem uma vasta experiência aí como um escritor, vários livros publicados, que também, cara, é um espelho, né, meu? Eu antes mesmo de publicar o meu primeiro livro, eu já sabia que era o Marco Buzetto, não tinha a amizade que nós temos hoje, né? Mas já sabia do seu trabalho, acompanhava pelas redes sociais e estar aqui hoje com você falando sobre literatura é um prazer, cara. Pô, obrigado. Prazerzaço. Fico feliz pra caramba. Eu lembro a primeira vez que eu te vi, assim, com a ideia de ser escritor, foi inclusive com o Luiz Mozambani, que estava na live com a gente, a primeira edição. Foi com o Mozamba. Foi com o Mozamba, No Recitar. Isso, foi lá, Eu foi até. na GCIP, né? Isso. Eu cheguei lá para pedir algumas orientações, né? E estava você e o Mozamba no dia lá, trocando umas ideias.
E o Mozama sempre sincero, olha, cara, publicar é difícil, é difícil vender. Pois é, Mas, realmente, cara, ele não estava assim, né, desmotivando, mas o Mozama ele falou a realidade, cara. Uma coisa é você escrever, a outra coisa é você publicar e vender, né, cara? A gente sabe que é um sacrilégio danado aí. Você está vendendo um trabalho seu dentro de um cenário literário, né? A gente sabe que não é fácil. não, não é, cara. Infelizmente, a gente tem que ser o escritor e vendedor de livro ao mesmo tempo, né? E assim, É, gastar esse tempo precioso da escrita com venda de livros, assim, tentar vender, colocar livro debaixo do braço e tentar ser vendedor de porta em porta, parece que a gente está perdendo tempo com isso, né? Porque chega a ser injusto, né, com o trabalho do artista em si, do escritor principalmente, que eu até falo com todo mundo isso. Acho que dentro de todas as artes, o escritor eu acho que é o menos reconhecido ainda, porque a música você ainda entra num ambiente, a música está tocando, você está consumindo a música de certa maneira, sem conhecer o compositor, quem está tocando, quem está cantando. Só que o livro não, o livro você tem que pegar o material físico e se prestar, perder um tempo para ler o livro, né? Às vezes é, 2 dias, 3, uma semana, um mês, dependendo do livro. Então, é esse, a esse realidade lance. do escritor, desculpa, Tico, é muito muito injusta, né? A gente e ganha fama, né? Eu tenho certeza que você aí, o pessoal deve achar que mora numa mansão com iate, cobertura. Utopia, né, cara? É como você já disse em outras conversas que a gente teve aí, a gente escreve por necessidade, né? Eu lembro de uma frase da Clarice Lispector, né, que perguntaram a ela por que você bebe, por que você escreve, né? E ela responde, por que você bebe água? Ou seja, a gente escreve por necessidade, né, cara, de estar expondo, às vezes, os nossos pensamentos, a nossa criatividade, essa sensibilidade que nós temos em relação ao olhar para o mundo, a visão de mundo que nós temos, o que às vezes é fútil para nós é algo poético, é algo diferenciado. Então a gente sente essa necessidade de transmitir isso através das palavras, através dos vocábulos. Então, é uma questão de necessidade. E a gente espera ser reconhecido por isso, porque não é uma coisa fácil, cara, você ficar meses aí, anos, trabalhando no livro, lendo, relendo, corrigindo, e você não tem, às vezes, um apoio necessário, cara. Eu fiz muito isso, cara, de sair vendendo de casa em casa, fui para o comércio, cara, compra um livro meu, cara, eu cheguei assim a receber vários nãos, cara, putz, cara, que coisa, meu, será que vale a pena? Só que ao mesmo tempo, cara, eu percebi que os meus alunos, o pessoal mais próximo, sabe, eles começam a valorizar, né? E o Mozão, naquela conversa, ele me disse ainda, olha, você vai vender, mas você vai vender para os seus amigos, pessoas mais próximas e tal. E foi o que aconteceu. Hoje em dia eu consigo ainda vender os livros para as pessoas que eu não conheço, que me procuram, olha, eu vi o seu livro, fiquei sabendo, tal, me procura, eu acabo mandando. Então, mas no começo, cara, você sabe que realmente não é fácil, cara. É uma luta, é uma luta diária, né, Marco? É uma batalha. Pois é uma luta que a gente vive e que muita gente não sabe o quão difícil é, né? Essa batalha de sentar e escrever palavras que vão formar um conteúdo para alguém ler depois, e depois você ter que lutar para publicar esse livro, se não for independente, ou talvez com uma parceria com uma editora aí. E aí, depois disso, tentar vender ainda, e depois da venda, tentar fazer quem comprou ler. E é sempre uma tentativa, né? São tentativas seguidas, 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 que a gente só vai saber se der certo mesmo no fim, né? Talvez nem assim, né? Se alguém realmente chegar. E assim, é gratificante quando eu vejo escritores que eu conheço, como você, o Moza, tantos outros aqui da cidade,
que vão participar desse registro também dos Sons da Escrita, é gratificante quando eu ouço alguém falar, olha, eu conheço o escritor tal, eu conheço o Tico Costa, eu conheço o Mozambani. Isso, para mim, é uma alegria muito grande saber que essas pessoas, esses escritores, estão sendo reconhecidos. Pode não ser pela compra do livro em si, né? Mas só de saber que o Eduardo Costa ele se preza a escrever alguma coisa de qualidade, a ter um trabalho literário, a compor uma obra literária de futuro e deixar para alguém, para uma sociedade, numa tentativa de melhoria, né? Porque é sempre a esperança, né? O que a gente está fazendo é uma esperança de uma sociedade melhor, baseada na leitura, né? Baseada na literatura, na cultura literária, na educação. E quando eu ouço pessoas dizendo que conhecem o Tico Costa, ou tantos outros autores, eu fico muito feliz, porque eu vejo que o trabalho, por mais que não esteja sendo recompensado financeiramente, e isso eu acho que a gente, né, é sempre uma realidade, mas está sendo recompensado com o reconhecimento da própria pessoa, sabe? E isso é muito bonito. Eu acho que é importante para influenciar novas carreiras, tirar aquela ideia de que a educação é inútil, de que a literatura é inútil. E quando a gente vê o Tico, vê tantos outros autores, a gente vê que não é um tempo perdido, né, meu amigo? Não é, Marco. Porque assim, cara, eu tenho uma frase que eu levo comigo, cara, independente de questões financeiras e tal, o que se faz em vida ecoa pela eternidade, né, cara? E nós iremos, né, partiremos, mas as obras ficarão, né? E é o que faz, assim, é o que aguça a nossa curiosidade sobre os autores clássicos, né, cara? Eu leio muito clássico, né? Eu sou um cara que o meu estilo de literatura são os clássicos. E eu fico imaginando o que esses caras pensavam na época, o que esses caras imaginavam na época. Você pega até mesmo pela pintura, cara. Van Gogh era um cara que jamais iria imaginar que faria sucesso, né? E hoje tem um museu aí destinado somente à obra dele. É claro que a gente não pensa assim, pô, lá na frente vai ter um museu do Marco, vai ter um museu do Tico, né? Então a gente não chega a pensar nisso, mas só o fato de você estar contribuindo com a literatura, nem que seja a literatura local, né, Marco, aqui na nossa cidade, né, pô? O fato de os nossos alunos, né, você como professor também, pô, eu tinha um professor que era escritor, eu li um livro de um professor que era assim, isso, cara, já é gratificante demais, entendeu? Como você disse, as pessoas acham que a gente vive numa mansão e tal, que vende livro pra caramba. Isso realmente não acontece, cara. A gente escreve por necessidade mesmo. Esse prazer porque, assim, quando nós somos leitores, eu sempre falo isso para os meus alunos, quando você passa a ler muito, você sente depois a necessidade de escrever. Porque você vai acumulando uma bagagem literária tão grande dentro de si, que você chega ao peraí, já está na hora de eu escrever aquilo que eu penso, de tentar traduzir os meus sentimentos em forma de poesia, em forma de palavras, né? E é isso que nós faz, cara. É isso que nós fazemos, né? A gente tem uma bagagem literária tão grande que a gente sente essa necessidade de expor, né? E isso vai ficar aí, cara, para a eternidade, né? Os nossos filhos contarão, os nossos alunos contarão. Então, isso que é gratificante na literatura, né? Morre o homem, fica a sua obra. É verdade, tem razão. E tem gente que pergunta, né, por que eu escrevo? Eu falo, olha, sinceramente eu escrevo porque eu não consigo parar de escrever. Eu já tentei várias vezes e não consegui. Mas, assim, eu tenho certeza que hoje, né, eu consigo dizer, olha, eu escrevo para tentar prolongar um pouco mais a minha vida, né? Cada livro eu calculo pelo menos uns 10 anos de memória, assim, ou de existência do livro, depois da minha morte. Então, acho que uns 150 anos, 160 anos a gente vive ainda, viu, Chico? Pois é, porque, querendo ou não, né, Marco, a literatura, ela acaba nos eternizando, né, cara? Você acaba ficando eternizado
por aquilo que você faz, por aquilo que você escreve, por aquilo que você publica, né? E por isso que é interessante a gente escrever coisas boas e deixar as coisas boas na cabeça das pessoas, né? Você deixar um pouco do teu conhecimento de vida, do teu conhecimento literário, para que as pessoas leiam, outras leiam, assimilem aquilo que você quis passar e com isso elas também possam adquirir outros conhecimentos e assim vão surgindo outros autores, outros escritores. Então, é isso. O nosso papel é esse, cara. O nosso papel é esse. É verdade. E não só na literatura, né, o Tico? Você, além de escritor e professor, também é músico, né? Eu tenho certeza que a literatura ela influencia de uma maneira transversal, né? A literatura tanto na música, a música na literatura, às vezes um filme com um ótimo roteiro, você termina de assistir e tem uma ideia de um texto novo, de um conto novo. Isso acaba influenciando de alguma maneira? Sim, totalmente, Marco. A música, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu comecei a escrever através da música, porque quando você começa a tocar, você sente a necessidade de compor, cara, né? Então, lá nos meus 13, 14 anos, quando eu já arranhava um cavaquinho ali, e eu tinha necessidade de escrever alguma coisa. Não, eu quero fazer uma composição musical, fazer uma música para uma namoradinha, uma poesia para uma namoradinha, e assim ia. Então, eu comecei, na verdade, a escrever pela música, cara, pela música, nas composições, né? Depois veio a questão da poesia, né? Comecei escrevendo poesia, né? É claro que você pegar hoje as poesias que eu escrevi antigamente, nossa, cara, que coisa é essa que eu escrevi? Quem era essa pessoa, né? Quem é essa pessoa, né? Às vezes sem... Aquela coisa de, né, Marcos? Você não tem muito aquela questão da métrica. Hoje em dia, a vivência poética é outra, né? Mas eu comecei pela poesia, cara, e quando eu percebi que realmente eu estava no caminho certo, foi quando eu escrevi um conto baseado na minha infância, né? Chamado O Menino de Seis Dedos, né? E participei de um concurso literário e fiquei em segundo lugar, cara. Da revista Farol Fantástico. Esse conto saiu numa revista, né? Primeiramente, eu tinha publicado algumas poesias aí em concurso também, antologia poética, e a primeira história que eu escrevi que deu assim resultado foi esse conto baseado na minha infância, né? Aí eu percebi, opa, peraí. Então, isso quer dizer que se escolher o meu conto, isso quer dizer que eu tenho uma certa criatividade, né? E aí foi onde fui desenrolando, né? Mas a música, Marco, ela te traz essa sensibilidade, né, cara? De você... Eu sou amante da bossa nova, do samba, sou fã de Vinícius de Moraes, cara. Então, toda essa vivência musical, ela influencia diretamente na minha escrita, cara. Você pode ter certeza. Sim. É inevitável, né, cara? Eu acho que Não tem a como. criatividade, ela transita entre todos esses mundos, né? Com certeza. Sim. Deixa eu mandar um salve aqui só, Tico, pro Moza que está assistindo a gente também. Mandar Grande um salve Mozamba. aqui, ó. Abraço, Mozamba. O Júnior Santos também. Júnior, esse rapaz aí, você precisa conhecer ele, viu? O Júnior Santos é um artista, cara. É um artista. Aí estou até fazendo um trabalho com ele aí sobre alguns desenhos que ele me mandou, que eu vou criar uns contos em cima. O cara é da nossa laia, é da nossa laia. A gente tem que trazer ele perto, porque ele é fera. Vamos trazer, cara. Tem que sempre somar com as pessoas, assim. E quanto mais gente boa do nosso lado, melhor fica, cara. Esse é fera. Tem também o Brunão aqui, ó. Brunão. Brunão também do hip hop, o rap. Brunão é o grande poeta, cara. Brunão é a voz da periferia montialtense. Abraço, Brunão. Brunão é uma figuraça, assim, tá sempre com a gente, cara. E você percebe que sempre que ele tá junto, enriquece muito, porque o peso da cultura que ele tem, da periferia e da nossa realidade é gigantesco, cara. É sempre ótimo somar, viu?
Obrigado, Brunão. Obrigado, Júnior aí, o Moza. Valeu por estar assistindo a gente aqui e estar participando desse vídeo para o futuro também. Ô, Eduardo, a gente falou um pouco de tudo, assim, mas eu queria saber algumas coisas específicas suas, assim, que transformaram o processo linear da sua vida literária, assim, ó. Aqui, ó, o Júnior falando também. Eu sei, eu lembro, Júnior, já teve aula comigo também na Anselmo, lá em Itaiaçu. Esse é artista, cara. Esse é fera, esse é fera. Sim. O Júnior manda bem, cara. E assim, ô Tico, aquele primeiro texto seu, que você considera um texto mais profissional, até porque participou do concurso do Menino dos Seis Dedos, você criou ele baseado na sua realidade, na sua infância, mas esse despertar da literatura surgiu quando? Pela produção, assim, porque realmente eu tenho certeza que você sempre leu desde pequeno, as influências sempre existiram, mas disso para transformar essa realidade numa produção literária é um pouco distante uma coisa da outra, né? Senão todo leitor seria um escritor, na verdade, né? Produzir o texto é uma coisa um pouco mais específica. Quando que isso surgiu na tua realidade? Apesar da música, né? A influência que você teve da música na sua adolescência e tal, mas o seu primeiro texto que você leu, releu e falou, bom, a partir disso eu posso tentar criar uma produção. Ô Marco, eu assim, cara, quando eu escrevo os contos, eu sempre... quando eu vejo, por exemplo, alguma coisa que me choca, né? Eu escrevo muitas coisas que me chocam, por exemplo. Eu vou te dar só um exemplo de um conto que eu participei, de um concurso que eu participei da Academia Fluminense de Letras, cara. Que talvez para mim aí foi um dos mais importantes, né? Que eu fiquei em quarto lugar, mas concorrendo com gente assim na lista ali, gente renomadas e tal, e que foi um conto que é o meu conto preferido, cara, das coisas que eu já escrevi, que chama Agente Inocente, né? Que é a história, não sei se você lembra, aquela história que um cara entrou numa creche, ateou fogo nas crianças, e a professora salvou as crianças e acabou perdendo a vida também, né? Eu escrevi o pós, né? Como se ela estivesse no céu, tentando explicar para as crianças o que havia acontecido, né? E esse processo de escrita, ele surge na minha reflexão, cara, de você às vezes você vê alguma situação e você refletir sobre e você escrever alguma coisa em cima daquilo. Não com um certo realismo, né? Nós chamamos de realismo, mas você utilizar o realismo, um realismo fictício, né? Um realismo maravilhoso, um realismo fantástico, né? Então, depende muito do tema a ser trabalhado, né? Então, quando eu me deparo com coisas que me chocam, Marco, eu sempre preferi por coisas dramáticas, né? Por coisas assim, eu escrevo muitas coisas que levam à reflexão. Eu escrevo aquilo que eu vejo, o que me faz pensar, e eu acabo refletindo sobre, né? Então, a questão da escrita, ela surge, cara, no refletir mesmo, sabe? De você se deparar com uma situação que te incomoda, e você não pode agredir fisicamente, você não pode agredir verbalmente, então você passa aquilo para escrito, né? Você acaba assimilando, né? Ingerindo uma realidade e regurgitando uma ficção, mais ou menos isso. Então, tudo que eu escrevo, principalmente os contos, são baseados numa realidade histórica. Eu escrevi um conto, por exemplo, que se chama O Retorno de Dom Sebastião, né? Dom Sebastião, que era rei de Portugal, que morreu lá naquela batalha de Alcácer Quibir em 1578, que os portugueses, existe essa lenda até hoje, né? Que ele chegaria montado no cavalo branco e salvaria Portugal do marasmo literário, econômico que o país vivia na época, né? E eu escrevi um conto, ele se encontrando com um índio brasileiro nosso. O índio explicando para ele, olha, o seu povo fez isso, o seu povo fez aquilo,
vocês proibiram isso, vocês aniquilaram isso, né? Então, assim, tem contos que eu escrevo que, se você não entender da história, você vai acabar não entendendo o conto, né? O prêmio VIP de literatura que eu participei em 2017, que eu fiquei em quinto lugar, pela editora Publisher, eu peguei todos os personagens do Shakespeare e criei uma história só, né? Que é chamado Tito Andrônico, né? O Tito Andrônico era um dos mais maléficos personagens de Shakespeare, né? Aí eu coloquei Marco Antônio na história, eu coloquei Romeu e Julieta, e, então isso foi baseado numa bagagem minha literária. Rita, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós refletimos, cara. Essa eu acho que é a base aí da minha escrita, né? Da minha criação literária. Oh, e não é pouca coisa, né, tipo, tem o teu material de concurso é sempre muito vasto, né? A gente vê que você participa de sempre tudo que aparece, sempre muito profissional, e as pessoas às vezes não fazem essa consideração, né? O que é participar de um concurso nacional, às vezes internacional, e ficar entre os 10 colocados, por exemplo, né? Isso é bom demais, cara. Ó, eu participei num concurso internacional também, em espanhol, né? É um conto que eu escrevi, nem vou lembrar o nome do conto agora, mas quem fez a tradução foi a professora Lígia de Grande, né? Mandei para ela, e na época eu lembro que tinha mais de 1.500 textos, cara, foram selecionados 25. Então eu fiquei entre os 25, cara, dentro de um cenário assim, internacional. Então isso para mim, cara, eu não consegui comprar o livro, porque em euro, né, Marco? Então você já viu, né? E não ganhei o livro também, mas meu nome tá lá, cara. Concurso Musa de Alberano, não era? Isso, Musa de Alberano, isso daí mesmo. Aí. E fui selecionado. Um outro também que é internacional, cara, que eu participei, chama Escritores Malditos, que é um curso, foi um concurso em que envolve só histórias de terror, cara. Eu sou apaixonado por histórias de terror, né? Por isso que eu converso muito com o Júnior aí, né? Que ele gosta muito desses lances também, esses lances gótico e tal. E também foi um concurso de países lusófonos, né? Dos países que falam a língua portuguesa. Foram selecionados 25 textos, né? E meu texto também estava lá. Eu acho que de internacional tem esses dois aí, se eu não me engano, cara. Mas eu participo, Marco, porque acho que uma das formas de você se lançar para esse cenário literário, cara, são esses concursos, né? Você vai ganhando um aqui, ficando entre os 5 melhores ali, entre os 10 melhores aqui, e vai indo, né? Até as pessoas perceberem que não, pô, esse cara tá em todas. Então, é a única forma da gente ganhar nome, né, Marco? Porque dinheiro, a gente sabe, né? Aí já é história. Não, se a gente estivesse fazendo isso por dinheiro, meu amigo, já tinha parado na primeira semana, viu? Já tinha parado a primeira semana, já tinha desistido já, cara. É bem assim mesmo. É bem assim, cara, a realidade nua e crua. Ô, Tico, você também é formado em letras, né, com ênfase em língua inglesa, né? Isso. Além da especialização em língua portuguesa também, e produção de textos. Essa linguagem mais técnica te ajudou, ou te ajuda ainda hoje? Porque nem todo escritor, e até eu falo por conta própria, nem todo escritor surge do mundo acadêmico, especialmente da área de letras, língua portuguesa, inglês, por exemplo, e se tornam escritores muito famosos, tal, que quando você lê, você percebe que às vezes falta uma técnica do autor, um cuidado mais específico do autor, que muitas vezes está sendo colocado por um revisor, por uma equipe, por uma editora, né? No seu caso é diferente.
porque você já tem essa bagagem acadêmica do idioma, né? Isso te faz hoje. Não sei se teus primeiros textos divergem muito da tua realidade literária atual, se você conseguiu consolidar bem. Não, Marco, a nossa escrita, cara, a minha professora, a minha orientadora, na verdade, do mestrado, né? Ela falou isso, olha, a tua escrita é uma escrita literária, não chega a ser uma escrita acadêmica, né? E realmente, cara, porque quando você vai expor um assunto, por exemplo, não é igual você pegar, por exemplo, um texto dissertativo, onde você tem que ser claro, conciso e objetivo. A gente tem um olhar mais subjetivo, cara, sobre as coisas, né? Essa coisa de, às vezes, escrever metáforas, isso é uma coisa nossa, do escritor, né? Então, eu considero a minha escrita uma escrita literária, cara, não uma escrita acadêmica. Porque, assim, eu não consigo, por exemplo, falar de uma realidade se eu não fazer alguma comparação com alguma coisa, se eu não usar alguma metáfora, né? Na verdade, eu gosto de escrever metáforas, porque isso você força o teu leitor à interpretação, né? E às vezes você fala assim, pô, esse cara comparou isso com isso, pô, que legal. Então, isso é a escrita literária. E o lance das letras, Marco, por curiosidade, cara, na época eu quis cursar letras, comento isso com os meus alunos, né? Após várias tentativas na área de exatas, né? Administração, mecânica, eu cursei porque, como eu estava compondo muito e já escrevia algumas poesias, eu queria, assim, dominar a língua, né? Dominar a língua para você continuar com a questão da escrita literária, né? E quando eu fiz os meus estágios pela primeira vez e aquele contato com o aluno, e eu percebi que eu poderia também inserir a música dentro desse contexto, eu acabei me apaixonando pela profissão aí, né, cara? E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa senão estar diante de uma sala de aula. Mas a minha escrita, como a sua pergunta aí, ela é totalmente literária, cara. Não sigo assim, por exemplo, assuntos acadêmicos, né? A gente escreve aquilo que a gente sente, né? Sim. E é muito importante, porque isso, para uma influência direta nos alunos, você que lida com seus livros, por exemplo, na realidade educacional, nas escolas, eles encaixam perfeitamente para o universo dos alunos, né? Porque está muito conectado com a realidade atual e conectado com a realidade dos próprios alunos. Então, falando especificamente do Colar de Inês, assim, esse seu primeiro livro, que ele é uma trilogia, se eu não me engano, né? Colar de Ignis, né? Ignis. Isso. Colar Ignis. De Inês. Exatamente. Ignis. Quando para você ter uma ideia, eu fiquei sabendo desse livro, né? Ou melhor, fiquei sabendo do primeiro leitor desse livro, que foi uma aluna minha, inclusive, que leu e perguntou se eu conhecia a pessoa. Eu falei, eu conheço o tipo, cara, como não? E quando eu peguei o livro, eu fiquei muito feliz, assim, falei, pô, já saiu o livro dele? Eu nem estava sabendo, aí eu perguntei para ela o que ela tinha achado, ela tinha adorado, gostou pra caramba, viu que dentro de toda a metáfora ela conseguia se encontrar ali, se enxergar, e isso, quando você atinge o leitor dessa maneira, ainda mais sendo um jovem, né, Tico, o retorno é gratificante demais, né? Você pode parar de escrever ali mesmo, porque já teve um leitor que leu e adorou e reconheceu e soube interpretar o que você quis dizer, né? Isso já é de grande valor. Esse primeiro livro, Tico, ele saiu em que ano? Marco, esse livro aí, cara, ele foi publicado em maio de 2015, cara. Maio de 2015, né? O Colar de Ignis, cara, só para te contar, assim, o poder que tem os sonhos, né? Ele nasceu de um sonho. Eu lembro que eu sonhei que eu estava numa ilha e me deparei com uma princesa que subiu um cavalo que pegava fogo, cara.
e esse cavalo começou a sair, voou e tal, e quando ele batia as asas, caiu um monte de bolas de fogo, aí eu me escondi atrás de umas pedras, só que as pedras saíam correndo também, cara. E tanto é que tem esses personagens, né? Que são o Pílicos, Petrusco e o Gigante Acro, né? Eu utilizei muito a letra K no livro para dar uma originalidade na língua, né? Como se fosse uma língua específica das tribos ali que vivem dentro do cenário, né? Que é o arquipélago de Zastras, né? E ele foi publicado em 2015, né? A editora Casual, ela já fez o projeto das 3 capas de livro, né? Em 2018 lancei o segundo e provavelmente o ano que vem eu encerro a trilogia aí, né, cara? Eu acho que eu encerro, né, Marco? Não sei, né, cara? Porque às vezes tem sempre algumas coisas. É porque assim, quando você cria os personagens secundários acabam se destacando, cara. No caso aí, que são as pedrinhas, né, que os alunos falam, né, Pílicos e Petrusco, né, então pode ser que eu faça alguma coisa paralela com esses personagens, né, mas o livro, Marco, ele fala muito da força da mulher, cara, porque quando você lê alguns livros que envolvem heróis, vilões, é sempre um homem que salva a mulher, é sempre o príncipe que salva a princesa. É mais ou menos isso, né? E eu quis fugir um pouco desses padrões, né? No meu livro, na verdade, é uma princesa que encoraja um príncipe covarde, que é um príncipe medroso, e ela é a mais forte de todas, a mais poderosa de todas ali da ilha, as pessoas se inspiram nela, e assim vai, cara. Esse livro, ele fala muito da questão da mulher independente, sabe? Da mulher que anseia pelos seus objetivos. Até então, eram coisas apenas para homens, né? Então, ele fala muito disso. Sim. Ô Tico, o Ignis tem uma inspiração em alguém, uma influência, ou é totalmente fictício, assim, a personagem? Ignis quer dizer fogo, né, Marco? Uhum. É porque quando após o sonho, no outro dia que eu acordei e pensei, pô, isso aí daria um conto legal, né? Pensei comigo. E comecei a fazer os rabiscos e tal. No meu sonho, essa princesa tinha um colar. E esse colar também estava em chamas, né? Mas não queria colocar, tipo, o colar de fogo. Aí eu fui lá na expressão em latim, né? Ignis, né? Que quer dizer fogo, né? Então fica o colar de Ignis, que seria fogo, né? Seria mais ou menos essa ideia do nome, né? Eu não queria colocar colar de fogo, porque se você pesquisar na internet, aí tem um monte de coisa, colar de fogo, tem muita coisa, né? Então, para mudar, eu, como sou apaixonada pela origem da língua, né? Até estudo alguns conceitos latinos para você entender a gramática, né? Para você entender a língua, né? Se você estudar a etimologia da palavra, ela se torna fácil depois do seu entendimento. E como eu já vim estudando latim e tal, eu acabei colocando fogo em latim, né, que seria ignis. Isso também desperta a curiosidade do leitor, né, o Chico? Até para te perguntar, né, de onde veio, por que surgiu, assim, por que você colocou em latim, até da origem da palavra, né? Isso. A Escola SESI aqui, cara, através da Ana Carolina, ela já me fez alguns convites para estar conversando com os alunos, né? O meu livro tem lá na biblioteca do SESI, e às vezes, quando eu fui 2 vezes, né? Bater papo com eles. E às vezes, quando eu ia, eles perguntavam, mas por que é Ignis? Qual é o nome de sentido de Ignis, né? Aí eu explico a mesma coisa que eu falei para você agora, né? Ignis é uma expressão em latim, que significa fogo e tal, aí... Legal. Bem, Tico, muito bom, cara. O segundo e o terceiro, eles se completam, então? O segundo, eles chamam... tem subtítulos, né, Marco? O primeiro é o Colar de Ignis, a Sociedade dos Mortos. O segundo, o Colar de Ignis, o Retorno de Zastras, que era
o Deus na minha história, porque assim, Marco, o livro, cara, é uma mitologia, né? Uma mitologia que eu criei, na verdade, né? Não foi assim, baseado em nada. É como se fosse pensar assim, ó, se você pensa, por que existem as ilhas? Ah, porque é o deus Astras, na minha concepção literária, né? Quem criou as ilhas foi o meu deus, chamado de Astras, né? Ah, por que existem as montanhas? Aí isso vai aparecer no segundo livro, por exemplo, né? Por que existem as árvores? Então, para cada personagem que eu criei, ele representa uma criação, né? E nesse segundo livro tem o retorno desse deus, né? Chamado de Astras. No terceiro eu já tenho o nome aí, mas não vou dar um spoiler não, Marco? Não vai dar nenhuma palhinha aí, cara. Bom, fora esse, como a gente conversou aqui pessoalmente, né, cara, tem vários outros aí que estão engavetados aí. Tem um romance pronto que chama, comentei com você, que chama As Cartas que eu Não Escrevi. Tem livro de conto, tem livro de poesia. Mas antes disso eu tenho que terminar essa trilogia, né, cara, para depois sair publicando por aí. Bacana. Ô, Tico, e essa realidade da sala de aula, cara? Eu sei que os alunos têm acesso aos seus livros, até para ser trabalhado em sala de aula com a língua portuguesa, com a literatura. Você sente esse retorno da parte deles de não só de reconhecer o autor do livro como seu professor, como alguém da cidade, alguém que eles conhecem, né? Distante daquela realidade que o escritor é intocável e tudo mais, mas além disso, assim, a literatura por si, você consegue avaliar essa dimensão que o aluno encontra no seu texto, no seu trabalho? Não vamos dizer de reconhecimento, mas essa imersão que ele tem, né, nos seus textos, como isso agrega valor à sua obra e como agrega valor à sua aula, à sua dinâmica de relação entre professor e aluno? Bom, Marco, você como professor e autor, eu acredito que você tem a mesma experiência que eu, né? Só o fato de você estar ali e os alunos, e você começar a falar das suas produções literárias, pô, que legal, eu tenho um professor que é escritor. Então, isso, cara, é uma coisa que realmente enaltece o nosso trabalho, né? E numa escola que eu trabalho aqui em Pirangi, uma colega de trabalho que também é professora de literatura, a Breide, ela mora na cidade de Paraíso. Quando eu lancei o livro, ela colocou como leitura obrigatória, cara, numa sala de sexto ano, né? E até hoje, né, essa leitura tem na lista dos alunos, né? Só que hoje eu sou o professor deles, né? Então, eu não falo nada, eu apenas coloco lá na lista, né? E coloco, ó, prova tal, colar de ignis, né? Aí eu falo, ó, quem quiser o livro, né? Se não, às vezes tem colegas de anos anteriores que tem, mas quem não tiver, eu tenho em casa, né? E quando eles abrem a foto, nossa, professor, é você? Cara, e essa sensação, cara, é demais, sabe? E o legal, assim, que eu tive assim, alunos que choraram, cara. Tem certa parte do livro que é triste. E a mãe liga, ah, Eduardo, olha, meu filho leu o seu livro aqui, tá aqui chorando, porque tem uma parte que fala isso, fala aquilo. Eu falei, não, calma, quando ele concluir a leitura, ele vai saber que isso foi necessário acontecer, entendeu? Então, esse feedback aí, Marco, que os alunos dão, cara, pelo fato de você ser o professor de literatura e o autor do livro, cara, isso é fantástico. Tem uma colega também, eu tenho que falar o nome dela, porque ela fez um trabalho bacana com o meu livro na cidade de Itaiaçu, na escola Wilson, né? Onde eu também trabalho na EJA, e ela fez um projeto literário com o meu livro, cara. Então, assim, o dia que eu fui lá conversar com eles, cara, essa coisa de distância, né? Nossa,
Você tá... Na nossa época, Marco, não existia isso, cara, a gente ficar frente a frente com um autor, né? Então, essa realidade para eles, deles saberem de uma história e estar perante o autor da história, isso para eles não tem preço, cara. Então, ela fez um trabalho, a Amanda, né? Amanda de Deus, lá da cidade de Itaiaçu. Então, ela fez um trabalho com o meu livro, cara, que, assim, enalteceu muito o meu trabalho. Então, são essas pessoas que a gente tem que ter por perto, sabe, cara? Essas pessoas que agregam, essas pessoas que te incentivam, essas pessoas que falam do seu trabalho, como você está fazendo, né, com os autores da cidade. E é uma união, cara. A gente tem que se unir para se ajudar, né? Tem razão. Aí, ó, o Guilherme Sene Silva é um aluno lá de Pirangê. Aí. Leu meu livro também. O Leandro também aqui, ó. Leandro esse é meu irmão. Meu irmão, esse é meu irmão. Um abraço, meu irmãozinho. Que o Guilherme completando aqui, ó. Muito bom livro, adorei. Isso aí, meu. Isso aí. Tenho certeza que todo mundo adorou. Ô, Tico, e em relação aos gêneros, cara, o Colar de Ignis, ele parte mais de uma literatura, de uma fantasia, beirando ali uma literatura fantástica, né? Os outros textos que você tem, pelo que eu conheço, eles namoram mais com essa questão da crônica e do conto, muita coisa fora do infanto-juvenil, né? Você tem algum método de escrita do método criativo que te leva mais para um caminho ou outro, ou você é um daqueles escritores que fazem o roteiro do livro que você quer? Tipo, em 2020, um exemplo, em 2020 eu vou escrever um livro, um romance, 2021 eu vou escrever uma novela, 2022 eu vou escrever um infantil, um infanto-juvenil, ou não, é o que aparece. Fora essa questão da trilogia, né, que é uma coisa que você tem que terminar. Mas eu tenho certeza que mesmo dentro desse tempo da trilogia, a tua produção de outros gêneros não parou, né? Não. Até assim que eu falei, né, Marco? Tem uns livros tem um livro de conto, tem um livro de crônica, né? As crônicas assim que eu escolhi, daquelas que são publicadas no jornal Imparcial, né? Que eles são parceiro, tem um espaço lá que toda semana eu envio o texto. Mas assim, não sabe, né? O colunista do jornal Imparcial aqui de Monte Alto. Isso. Eu tenho toda semana sai um texto meu voltado a não só a educação, né, mas algumas coisas que acontecem na nossa cidade, e eu acabo refletindo e fazendo alguns paradigmas e escrevendo, né? Mas o meu gênero, Marco, ele está em torno do fantástico e do maravilhoso ali, né? Que eu gosto muito de trabalhar com as coisas com a ilogicidade, né? Como se fosse um Abaporu em palavras, né? Você trabalhar com aquelas coisas que não tem lógica, que tem um sentido, né? Mas que não tem lógica, né? Então, sabe aquela coisa da gente ser um cara que viaja muito, cara? Eu fui uma criança que olhava para a Lua e ficava pensando, pô, como é que faz para chegar lá? Será que São Jorge está na Lua mesmo, sabe? Então, eu tinha umas viagens meio assim, cara, e essa parte do maravilhoso é que me chama atenção, né? Eu gosto muito de... Não leio, Marco, não leio literatura maravilhosa, por incrível que pareça, né? Nem literatura fantástica, né? Como eu te disse, eu sou mais os clássicos ali, enfim, século XIX, século XVIII, até meados do século XX, né? Então, o meu processo de escrita, ele tem muito a ver com isso, cara, com a criação do fantástico e do maravilhoso, né? E sempre assim, Marco, com um pedacinho de drama, porque eu gosto muito de drama, né? Porque o drama, ele te leva a uma reflexão. Eu penso que quando alguém lê o que você escreve, ele tem que se sentir tocado, cara. Ele tem que, sei lá, você tem que fazer a pessoa refletir, ou se não, tirar lágrimas da pessoa, né, cara, como foi o caso do meu aluno aí. Então, isso que é legal, porque, pô, o cara chorar porque ele leu um capítulo de um livro, cara, isso é emocionante.
É emocionante. Bacana. E assim, o Tico, eu sei que você também está participando de um concurso aí atual que é mais pro infantil, né? E qual é a diferença? Você acha que tem uma dificuldade maior em qual gênero? Se é que tem dificuldade? Porque existem autores muito versáteis, né? Que escrevem todos os gêneros, passam por todos os textos, assim, de uma abrangência muito ampla e se sentem à vontade para escrever qualquer coisa, né? Da crônica à literatura fantástica. E eu sei até por tentativas também de tentar escrever literatura infantil, é uma coisa muito difícil de fazer, porque você está Difícil. amarrado numa série de proibições criativas, né? Coisas que você queria colocar ali, tipo, agora eu mato a personagem, não, se eu matar agora não vai dar certo, quem vai ler depois vai chorar, vai dar tudo errado. É É difícil. porque o público infantil, Marco, o linguajar é outro, né, cara? A criação é outra, né? Eu já tentei, já. Eu tinha até a sinopse de uma história aí, baseado nessas queimadas de cana e tal. Aí eu comecei a desenvolver, só que assim, cara, eu não consigo utilizar palavras que possam estar inseridas dentro do vocabulário deles, né, cara? É como eu te disse, a minha escrita é muito literária, eu apelo muito pelas metáforas, eu sou apaixonado por figuras de linguagem, né, Marco? As aliterações, talvez pelo fato de eu ser músico e tal. Quem fazia muito isso era a Cecília Meirelles, né, cara? Que ela escrevia poesia com uma certa musicalidade, porque ela era musicista, né? Tanto é que ela é considerada neossimbolista, porque na história da literatura, se você pegar lá, por exemplo, o simbolismo com Cruz e Souza, Alfonso de Guimarães, esses caras que escreviam poesia com uma certa musicalidade, né? Usando as aliterações, as assonâncias. E a Cecília Meirelles, ela faz isso também, né? Na obra dela. E eu, pelo fato de ser músico, eu não consigo, cara, pensar numa escrita clara, concisa e objetiva, né? Clara, tudo bem. Concisa, pode até ser, mas objetiva. E para o público infantil, você tem que ser claro, conciso e objetivo, né, cara? Porque eles têm que ler e entender aquilo que está escrito, né? Então é bem mais complicado. Sim, muito difícil mesmo, Tico. Só deixa eu pôr uma comentário aqui do Vagninho, só que aí ele tá pegando nós dois aqui, acho que será que eu estudei com vocês dois? E agora, hein, Ô, rapaz? Wagner, pelo amor de Deus, Wagner é amigo de infância. Grande Wagner, um abraço, Wagner. Aí, Vagninho, um lembrou, cara. Agora sinceramente, eu tenho a memória muito fraca para esse tempo da escola, hein? É um problema muito grave meu, assim. Eu acho que eu bloqueei muita coisa, viu? Wagner é da época dos futebol de rua, futebol de campinho, Aí, de arrancar a tampa do dedão no catamba cimento. do dedão. Wagner é parceiro. Ó, o Jonathan aqui também, ó. Tico e Marco. Valeu, Jonathan. Joe, Obrigado Joe, aqui. figura também, professor de inglês, gente boa. Isso aí. Vagninho, abraço aos dois. Valeu, Vagninho. Abração. Obrigado por estar com a gente aqui, viu? Ô, Tico, ó. A gente está chegando meio que na finaleira aqui, já batendo uma hora, até para não ficar cansativo para quem vai assistir a gente. Eu acho que a tendência do futuro é as pessoas se cansarem mais facilmente com tudo, né, cara? Então, assim, É, eu acho que se a gente fizer uma live aqui de 2 horas, eu acho que, não sei, vão assistir só o comercial no YouTube e vão falar, pô, já acabou? conversa tem, né, Marco, para ficar 2, 3 horas Tem, aqui, né? cara. Conversa tem Conversa bastante. tem. Mas, Tem. pô, é a primeira também, viu, Tico? Eu te convido aí sempre, cara. Você é de casa. A gente tem sempre altos papos aí e sempre muito enriquecedor. Ó, mas assim, eu queria muito fazer o papel do Abu Janra, assim, um dia e falar assim, aquela clássica, o que é a vida, mas eu acho que é uma coisa tão dele, né? Então a gente procura um bordão, assim, mas não tem, né? É muito livre. Mas o que eu queria saber de você, tipo, até porque
até pela série ser da escrita, né? O que esperar do Tico Costa ou do Eduardo Costa na literatura para esse ano, para o ano que vem, para os próximos 5 anos, assim, terminar a trilogia do Colar de Ignes e buscar quais tipos de abordagens, já tem alguma coisa engatilhada aí que você está escrevendo, fora esses que você já começou, né? Eu sei que vários projetos, eu acho que isso acontece com você também, quando você começa um projeto, já tem outro na sequência dele, assim, né? Um puxa para o outro e normalmente você não termina nenhum, né? Assim, acontece muito comigo isso, né? Escreve vários livros ao mesmo tempo, né? O Marco, cara, tem muita coisa, Marco, muita coisa mesmo, né? Inclusive, eu queria até só fazer um paralelo aqui, agradecer a minha esposa, a Karina Pereira, que o segundo livro que eu publiquei, cara, ela me deu uma força danada. Nós fizemos uma rifa na época e ela correu atrás de tudo e foi a grande incentivadora, né? Na verdade, ela é uma grande incentivadora dos meus projetos literários, né? A parceiraça minha aí. Na verdade, só fazer um parêntese, pessoas assim como a sua esposa, elas são patrocinadoras disso tudo, porque para conviver com o escritor e permitir que ele trabalhe o livro, que ele tenha essa vida literária, tem que ser um verdadeiro patrocinador da ideia, cara, né? Tem porque ela sofre com a minha solidão, viu, Marco? Às vezes eu quero ficar solitário aqui, cara. Ó, não vem me encher o saco, deixa eu no meu eu sozinho. Porque às vezes a nossa melhor companhia somos nós mesmos, né, cara? A gente se isolar, né? Silêncio para poder escrever. Então, graças a Deus, ela compreende tudo isso. Marco, mas assim, cara, dentro do. Eu vou te falar os projetos que eu tenho, assim, cara, para fazer, né? Para esse ano, eu tinha um projeto de um documentário, né? Sobre os alunos da EJA lá em Itaiaçu, estava até elaborando o roteiro e tal, mas aí veio a Covid e acabou não rolando. Eu tenho um projeto com o Mauro Cavaletti, né, que a gente vai desenvolver também, que é outro documentário sobre as pessoas que moram na rua, né, que a gente vai fazer esse roteiro sobre isso, né, os famosos pé inchado, né, que as pessoas falam que de pé inchado não tem nada, são pessoas assim que não têm perspectiva nenhuma e a única coisa é a rua, né? Então a gente vai mostrar essa. É claro que dentro desse documentário surgirão contos, né, Marcos? Pequenas biografias da história de cada indivíduo, né? E tem um projeto com o Júnior aí também, o Júnior Santos lá de Itaiaçu, que ele me mandou os desenhos aí para eu escrever sobre esses personagens, cara, mais voltado ao suspense, ao terror, né, que eu gosto muito também. E agora, para a publicação, Marco, eu preciso terminar mesmo o Colar de Ignis. Depois, cara, tem um outro romance que eu preciso até fazer uma entrevista com essa pessoa, que ela veio lá do norte, ela foi uma ex-aluna minha da EJA também, sofreu preconceito, ficou cega trabalhando na cana, e uma vez ela me contando a história, cara, que história maravilhosa. Ela chegou no estado de São Paulo analfabeta e hoje é enfermeira, né? Então, uma superação muito grande que vale a pena registrar essa vivência dela, né? Então, esse é outro projeto literário que eu tenho, né? Ixi, Marco, cara, tem muita coisa, velho. Mas como você disse, né? Como você disse, é impossível ser. Não, esse é o projeto. Mas sempre tem, cara. Não tem como. Ainda bem, cara. Nossa, eu fico muito feliz em saber disso, viu, o Tico? Porque você, e como muitos, não é aquele escritor de um livro só, né? Não é o músico de uma música só. Tem uma obra literária envolvida, tem um futuro envolvido que você quer levar para a sociedade, quer produzir.
E isso, cara, não tem preço. Todo mundo que te acompanha, principalmente sua esposa e a Karina, que está acompanhando a gente aqui, sabe que é de um valor imensurável, né? Se alguém vai ler depois, se alguém vai reconhecer como o imortal da cadeira da Academia Brasileira de Letras, aí já são outros 500, né, cara? Mas só de você ter essa paciência, esse trabalho, e é um trabalho de pesquisa intenso, eu sei que no seu caso, sim. De sentar e ter cãibra de ficar sentado escrevendo, cara, para levar esse conteúdo para alguém, isso daí é de um valor que, infelizmente, as pessoas não sabem, mas é gratificante e é de uma importância gigantesca, ainda mais num Brasil, né, tipo, que tem um índice de leitura muito baixo, né, infelizmente, cara. Mas essa realidade a gente vê que tá aumentando, ou melhor, está melhorando e está se aumentando a leitura. E um dos motivos por isso está acontecendo, aumentar os leitores, é por a gente ter escritores como você, cara, pessoas das cidades pequenas, pessoas dos bairros conhecidos, pessoas que os alunos reconhecem como escritor, que o vizinho reconhece como escritor e que influencia tanto na leitura quanto numa possível produção literária, né? Se tornar talvez um escritor, um músico, né? Um compositor. Sim, sim. Eu acho que a nossa função, Marco, como escritor, cara, é você dar voz àqueles que não têm voz, né? E você dar visibilidade àqueles que não são visíveis, né? A gente tem que mostrar como foi todo o processo de criação desde a geração de 30 lá, com Graciliano Ramos, com Raquel de Queiroz, Murilo Mendes, Érico Veríssimo, que são autores que surgiram das suas regiões e mostravam a frieza daqueles lugares e mostravam uma realidade até então desconhecida pelo povo brasileiro, né, cara? Então, nós, como autores, a gente tem que ser a voz daqueles que não têm e os olhos daqueles que são invisíveis perante a sociedade, né? Então, a gente tem que forçar isso sempre, cara. Nunca escrever pensando em questões financeiras, né? Mas sempre... A literatura denúncia, né, Marco? Você sabe disso, né? De uma certa forma, a gente acaba denunciando a hipocrisia, as mazelas, como fazia Machado de Assis, como fazia Aloysio de Azevedo com o Curtiço. Então, e a gente continuou o trabalho deles, né? Exato. Isso aí, Tico. Cara, eu quero te agradecer demais pela participação. Tenho certeza que não vai ser o único registro que a gente vai fazer teu, porque a gente vai conversar muito mais ainda. Porque tem papo para uma vida inteira aqui acontecendo, né, cara? Então, assim... Com certeza. Poxa, eu parabenizo de novo pela tua luta aí pela literatura, pelo teu trabalho literário, que é riquíssimo, de um valor que as pessoas realmente não têm noção ainda, porque terão, aos poucos vai se valorizando e se valorando cada vez mais a produção literária independente, né? Que eu sei que é o seu caso, é o caso de muita gente que escreve, que tem uma produção literária, tem um texto belíssimo, né? Não é uma dúvida que sempre surge, né? Será que pela pessoa não estar numa editora grande, será que ele escreve bem? Escreve muito bem, cara, escreve maravilhosamente bem. Isso não está... A questão da qualidade não está ligada à editora, não está ligada à venda de livros, né, Tico? Com certeza, cara. Como você disse aí, hoje em dia, o que se vê são grandes autores independentes com grandes obras publicadas, cara, que estão por aí e são desconhecidos, né? Eu já li muito livro contemporâneo de grandes editores que você fala, pô, eu consigo escrever melhor que isso. Não é querendo ser falta de humildade, mas igual quando você, assistir um filme, Marco. Eu já vi vários filmes, eu consigo fazer um roteiro melhor que esse filme aí. Então, assim, é uma questão de você não se menosprezar perante essas grandes editoras, né? E você se valorizar também, né, cara? Porque o nosso trabalho não é fácil. Inclusive, o Ivan, que comentou aí, um professor de matemática, cara, que está se descobrindo agora como poeta.
E às vezes a gente toca algumas ideias, né? E eu falo, não, você tem que juntar isso daí e publicar, cara. Você não tem que sentir vergonha, não tem que sentir medo, né? Então, é um cara independente, é um cara que tem os mesmos objetivos que a gente, que escreve ali para ele mesmo, né? Não escreve com o intuito de ganhar uma grana, ser reconhecido, como nós falamos, né? Escreve pelo simples fato de necessidade, né, Marco? De necessidade de escrever. Eu que te agradeço aí o seu convite, parabenizo, cara, esse teu trabalho que você iniciou aí com o Mozama, agora comigo, e outros virão pela frente aí. E é um registro, cara, importantíssimo para a nossa cidade, né? Para a nossa carreira literária, claro, e para a nossa cidade também, né? Depois, eu quero ter o prazer de estar entrevistando você também, numa outra oportunidade aí. Pô, vai ser uma honra para mim, Tico. Qualquer papo contigo aí, para mim, é sempre muito bem-vindo e é gratificante, cara. Eu agradeço de novo, tá? Obrigadão. Obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. Já ficaram registrados no futuro também aí. E, pô, brigadão, cara. A gente segue. Na próxima aí, eu tenho certeza que vai ser tão enriquecedor quanto essa. Obrigadão, boa noite. Opa, fala aí. Sempre será enriquecedor, pode ter certeza. Sempre será, cara. Isso mesmo. Obrigado, gente. Obrigado, Tico. Até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.